Olá empresário e empresária, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Matheus Bignami e eu ajudo pequenas e médias empresas a sair do vermelho e a ter lucro. Bom, o que acontece é que com o que aconteceu nos últimos dias, muita coisa mudou e eu fui impactado, o meu negócio foi impactado por essa quarentena e por essa crise e foi impactado fortemente. E uma coisa que a gente decidiu é que a gente tinha que adotar uma série de ações para manter a nossa empresa viva durante a crise e sobreviver a esse momento. E o que a gente sabe é que essa situação vai impactar fortemente as pequenas empresas no Brasil. Então foi por isso que quando a gente percebeu, olha, vai parar tudo, a gente teve que agir rápido. E no dia 18/3, a gente simplesmente adotou uma série de medidas para que o nosso negócio continue sobrevivendo à crise. E a minha preocupação é, será que todo mundo tem acesso a essa informação? Porque o que eu vejo é que as maiores empresas, elas têm condições de passar facilmente por uma crise como essa, porque elas têm caixa para pagar 6 meses de despesa. Tem acesso, tem dinheiro para contratar uma consultoria, para poder planejar o negócio, para suportar essa crise e depois continuar operando no mercado. Agora eu te pergunto uma coisa, será que a pequena empresa tem acesso a esse conteúdo? Tem acesso a essa informação? Será que a pequena empresa está preparada? Tem caixa para suportar 3 meses de quarentena? 3 meses de paralisação? Dificilmente. E a coisa que eu estou temendo mais é que isso gere uma série de empresas fechando as portas nas próximas semanas, vários empresários quebrando, vários empresários encerrando o CNPJ, saindo com dívida, e tendo que ir para o mercado de trabalho procurar emprego em plena crise e ainda saindo devendo. E eu sei que essa situação é péssima, mas ela é real, Eu sei também que isso vai gerar, claro, que uma série de desemprego no país inteiro e a gente tem que combater isso. E a melhor arma que eu descobri, a melhor arma que eu olhei para mim e falei assim, o que eu posso fazer para contribuir com isso? A minha melhor arma, sabe o que é? Esse quadro aqui e essa câmera aí, ó. Eu vou buscar, durante esse tempo, transmitir o máximo de conteúdo, vou me doar o máximo que eu puder para poder ajudar as pessoas. Então foi por isso que a partir do dia 18/3 a gente parou nossa campanha. A gente não está faturando mais, 0 de faturamento desde o dia 18/3 para cá, mas o que a gente quer é ajudar as pequenas empresas. E a gente vai tirar uma série de conteúdos do meu curso Protocolo da Empresa Lucrativa. Era um curso que eu disponibilizava para as pessoas, né, para os empresários, para as empresas poderem sair do vermelho e passar a ter lucro, aumentar os seus lucros. Mas nesse momento, o que eu vou fazer? O que nós decidimos? Nós vamos tirar parte desses conteúdos e passar para cá, ó. Vamos produzir conteúdo direcionado para esse momento de crise. Vou falar para você, mostrar nesse quadro aqui, ó, o que a gente fez com o nosso negócio, para manter o nosso negócio vivo, o que as outras empresas estão fazendo e o que você pode fazer para você não quebrar na crise. Esse é o meu objetivo. Então o que eu peço para você é que se solidarize e acople nesse momento, sabe? A gente precisa se unir, a gente precisa se juntar, porque eu sei que esse momento é difícil. Eu já perdi dinheiro nessa crise. Você sabe que isso não é fácil, né? Você sabe que isso não é fácil. Porque você vê toda uma série de construção do seu negócio simplesmente acabar em poucos dias. Então, isso é difícil, sabe? Você visualizar uma saída, uma janela. Até porque a gente não tem boas previsões para os próximos. A gente está começando a entrar no período de quarentena, então a gente fica com um monte de coisa na cabeça, o que a gente vai fazer. Mas o fato é que a gente precisa o seguinte, a gente precisa ficar atento às precauções que têm que ser tomadas, mas a gente também tem que olhar o lado estratégico do negócio, porque tem ações que você precisa tomar para você não deixar a sua empresa quebrar. Porque infelizmente quem não toma essas ações e não toma rápido, infelizmente gera um alto risco para o negócio. Então, olha só, o objetivo desse vídeo aqui, de uma série de vídeos que a gente vai fazer durante a semana, é te ajudar a manter o seu negócio vivo. Esquece todas as outras coisas. A tua principal preocupação agora é sobreviver, tá? O seu negócio sobreviver a essa crise. É nisso que você tem que se manter focado. Agora esquece de todo o resto. Eu tinha campanha de marketing fazendo aqui, estava contratando um novo fornecedor, estava admitindo uma nova equipe. Esquece isso. O teu foco agora é manter a empresa viva, Então o que eu peço aqui de você é que se você
assistindo essa aula teve uma ideia, coloca nos comentários desse vídeo, sabe? Porque tem outra pessoa que vai ler esse comentário e talvez não pensou nisso e observa o teu comentário e aplica isso na empresa, isso pode ajudar a empresa dele. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Decidi fazer esse conteúdo por causa disso. Porque eu sei que se alguém assistir essa aula e pegar essa aula e aplicar, o conteúdo dessa aula e aplicar na empresa, e isso mudar a realidade da empresa dele, isso pode manter o negócio dele aberto, funcionando. E quando isso acontece, o contador dele, por exemplo, que prestava serviço de contabilidade, também vai manter o escritório aberto, porque as empresas não vão fechar. Se você, por exemplo, é uma lanchonete, o teu fornecedor de panefícios, ele também vai continuar aberto, porque você continua aberto, você continua vendendo, ele tem para quem vender. Então, olha, olha, eu estou te mostrando uma escala de 3 negócios distintos e como é importante que a gente salve empresa por empresa. Olha o impacto que isso gera para o mercado com geral. Então, isso é muito importante. Se a gente pensar que cada um desses negócios vai ter um funcionário trabalhando, são 3 funcionários que vão continuar tendo emprego. São 3 famílias que vão continuar tendo sustento dentro de casa. Então vamos comprar essa briga. Por isso que eu criei um movimento Força Brasil para a gente ajudar o pequeno empresário. Porque a grande empresa tem estrutura para passar por esse momento. O pequeno não tem. Tem uma pesquisa saindo aqui nos Estados Unidos, tem uma previsão que 40% das pequenas empresas têm alta chance de quebrar. Imagina se isso está acontecendo lá nos Estados Unidos, o que vai acontecer aqui no Brasil? Pensa nisso. A gente precisa ajudar o pequeno empreendedor. E é por isso que eu fiz esse vídeo e é por isso que eu estou montando um grupo no WhatsApp exclusivo para empresários, porque a gente vai comprar essa briga junto com você. A gente vai passar aqui uma série de conteúdo para que a gente consiga manter a tua empresa viva nessa crise. Então, o primeiro tema que a gente escolheu aqui foi qual? Aquele tema que disparado, é mais perguntado, é mais pesquisado pelas pessoas. E o tema foi, é possível sair da crise sem quebrar? Então a gente vai discutir isso aqui. É possível sair da crise sem quebrar? Então, o que você tem que levar em consideração para você analisar se o seu negócio vai sobreviver à crise ou não? Essa talvez seja a sua principal pergunta. Então, vamos levar. A primeira coisa que você tem que analisar, o primeiro ponto, vou trocar o meu pincel, o primeiro ponto aqui é o fator tempo, tá? O fator tempo. O que a gente fez no nosso planejamento? Eu vou falar isso como a gente fez no nosso negócio. A gente tem que visualizar qual que é o tempo, o período de quarentena, o período que essa recessão pode ficar. E você tem que tomar um cuidado para você ser bem assertivo nisso, porque isso envolve todo um planejamento de custo e também de receita. Será que você vai ter receita durante esse tempo? Quanto de custo você vai ter durante esse período? Então, aqui para você, seguramente tem gente que fala, você faz uma provisão aí para 2 semanas, 3 semanas. Será que isso está certo? Será que isso está certo? Faça uma provisão para 6, 7 meses, 8 meses, 1 ano. Será que isso está correto? Porque se você errar nessa provisão, você entende que você vai ter um reflexo no seu negócio. Pode ser positivo, pode ser negativo. Mas por a gente ter pouca informação do que ainda vai acontecer, a probabilidade de você errar e as consequências serem negativas são maiores. Então, eu te aconselho já de primeiro momento a considerar uma provisão para no mínimo, vou colocar aqui com o meu pincel vermelho, 90 dias, tá? 90 dias, faça uma provisão. Primeira coisa que a gente faz no nosso planejamento é quanto tempo demora esse recesso. E tem muita gente que não tem essa informação já. Como é que eu vou fazer? Simplesmente é cortar a despesa, mas não é cortar a despesa só de um mês. De repente você corta a despesa somente de um mês, acha que resolveu o problema, chega no próximo mês a despesa volta e você fica no vermelho, você não tem dinheiro para pagar. Então a gente tem que saber o seguinte, quanto tempo vai demorar essa crise? Quanto tempo você vai ter uma recessão muito brusca no mercado? E a gente tem que levar em consideração um período que seja mais seguro para o teu negócio, porque você vai ter que, obviamente, fazer todo um planejamento de fluxo de caixa, tá? Se você não sabe o que é isso, aguenta a mão que eu vou te explicar. O segundo item que você tem que levar no planejamento, em conta no planejamento, para você poder não errar nisso aqui, e já envolve aí o planejamento de fluxo de caixa, é a despesa. Despesa fixa, tá? Qual vai ser a sua despesa fixa? E esse segundo item aqui é o
principal fator que vai determinar se sua empresa vai sair da crise sem quebrar ou não. Porque é o seguinte, quando a gente está falando para pequenos empresários, a gente sabe que a maior parte não tem uma reserva para passar 3 meses de fluxo de caixa. A maior parte não tem. Então, como é que uma empresa como essa vai sobreviver à crise sem essa reserva? A grande sacada aqui é o quanto você consegue reduzir essa despesa fixa. Fala para mim, quanto você tem de despesa fixa na sua empresa? Vamos imaginar que você tem uma despesa fixa de R$ 7.500 por mês. R$ 7.500 de despesa fixa por mês. Então, se eu estou falando de um período de 90 dias, de repente o negócio vai ficar fechado. Eu estou falando de 3 meses. Então, se eu estou levando em consideração 3 meses, vai ser 7.500 mais 7.500 mais 7.500. Sabe quanto deu isso aqui? Vamos lá, 21 mais 1.500, 22.500. É igual a 22.500 de despesa fixa. Se você não tem reserva para você poder pagar 3 meses de fluxo de caixa, de onde é que você vai tirar essa grana, cara? De onde é que você vai tirar essa grana? Então, a grande sacada aqui é você conseguir reduzir isso aqui para perto de zero. Eu sei que na maior parte dos casos não é possível. Mas imagine que você consiga reduzir isso aqui para 3 mil por mês. Então quer dizer que você já economizou 4.500 em cada mês. 4.500 mais 4.500 mais 4.500 são 13.500 a menos de prejuízo. E isso faz todo sentido do teu negócio. Porque de repente esses 9 mil reais que vai ficar para você poder pagar, você consegue postergar o pagamento. Se for imposto, por exemplo, você deixa de pagar agora, você não vai dar o cano no governo não, viu? Você não vai dar o cano no governo não. Mas não faz sentido você pagar imposto de porta fechada, sabe? Não faz sentido você pagar imposto com o seu fluxo de caixa negativo. Tem uma prioridade de despesa. Primeiro você paga funcionário, depois você paga fornecedor e depois você paga imposto. Então se for para você escolher em qual deles você vai pagar, você vai deixar de pagar o imposto para você priorizar primeiro o seu funcionário, depois você vai priorizar o seu fornecedor e depois, se sobrar dinheiro, você pensa em pagar o imposto. Mas nesse momento, a prioridade sua é manter a empresa aberta, tá bom? Então, olha só, no protocolo 02, a gente vai colocar essa aula para você. A gente vai falar exclusivamente sobre quais são as estratégias que você pode adotar para reduzir despesa fixa do seu negócio. Inclusive, eu vou fazer uma simulação com você para você entender na prática qual que é o resultado que isso reflete no seu negócio. E isso faz todo sentido, porque você consegue visualizar se você vai conseguir passar aqueles 3 meses com aquele fluxo de caixa naquela situação. Agora, uma vez que você não reduz despesa fixa, sabe qual que é o maior erro do empresário? É eu simplesmente não mexer em nada, não cortar nada e pegar uma linha de empréstimo, uma linha de financiamento no banco para poder pagar isso aqui, ó. Você vai voltar depois endividado. E sabe o que não te contam? O pós-crise. O pós-crise é terrível. Porque você sabe que você vai ter uma redução de empresas vão quebrar, você vai ter milhões de desempregados, o poder de compra, o padrão de consumo das pessoas vai diminuir. Então, obviamente, você não vai ter o teu negócio faturando o que faturava antes. Você vai ter que adequar o teu negócio à nova realidade. Não dá para você ter uma previsão de quanto o teu negócio vai faturar, por exemplo, em setembro, outubro, novembro desse ano. Não dá. Isso vai ser uma curva crescente, a gente não sabe de quanto ela começa. Depende de quão profundo for o impacto dessa crise. Então, você tem que saber o seguinte, olha, se você pegar uma linha de financiamento bancário, eu ia falar isso no último item, tá? Mas se você fizer isso sem cortar despesa, você vai se endividar. E depois, ó, é um laço aqui no pescoço. Fica muito difícil você sair fora, tá? Fica muito difícil você conseguir tocar a tua empresa no pós-crise, onde as previsões não são as melhores com relação a faturamento. Então, é por isso que é muito importante que você execute cada protocolo de forma assertiva, ou seja, reduzir despesa, você saber exatamente precificar o teu produto corretamente na crise, porque o teu custo pode aumentar. Tem um monte de coisa que a gente vai falar para você durante essa semana. Mas se você não fizer, simplesmente ficar de braços cruzados, o prejuízo é alto e aí a tua chance de quebrar aumenta muito. Aí a gente vai para o terceiro item aqui, ó, que a gente vai falar o seguinte: as reservas que a tua empresa tem. Se você sabe que a sua empresa tem uma condição de vender, por exemplo, uma padaria, um hortifruti, uma lanchonete que vendia muito, mas agora tem que parar por conta da quarentena, você sabe que você
precisa de ter reserva para você cobrir despesa fixa, senão você vai ter que pegar esse dinheiro emprestado com alguém. A questão é, se você não constituiu reservas na tua empresa, isso já é um fator de risco. Aquelas empresas que têm uma reserva vão conseguir passar. E aquelas empresas que não têm uma reserva ou já chegaram debilitadas, devendo, tá? Por exemplo, a gente comprou uma série de equipamentos que chegou antes dessa crise começar. Pra você ter ideia, a gente fez investimento. Infelizmente não dá para recuperar esse dinheiro agora. Mas imagine aquela empresa que chegou na crise devendo parcelamento de financiamento de banco, de veículo que comprou, de parcelamento de imposto. Então ela chega com uma sobrecarga muito alta, um custo fixo, uma despesa fixa muito alta. E reduzir isso na crise acaba ficando muito difícil. E essa empresa ela corre um sério risco de quebrar. E esse é um exemplo ideal para você entender do modelo de empresário que sai devendo. Acaba tendo que fechar a empresa e sai devendo, leva dívida para a pessoa física, depois tem que pagar com bem pessoal, tem que vender apartamento, vender carro, vender os bens. Então, as reservas, eu vou criar aqui para vocês uma aula específica para falar sobre reservas, viu? Vai ser o protocolo 05. Eu vou mostrar para você quais são as reservas que a tua pequena empresa tem que fazer. Mas se tem uma coisa que está pegando aqui, sabe o que é? É aquela pequena empresa que tem que mandar a gente embora e não tem dinheiro para pagar a rescisão. E essa é uma das reservas que eu vou te explicar nesse protocolo 05, como é que você cria essa reserva financeira. Porque não dá, literalmente. Não dá para você pensar em um negócio não dá para você pensar em um negócio que não faça essas reservas básicas, essas reservas estratégicas. Porque num momento como esse, você tem um corpo de funcionários de 5 funcionários, como é que você manda todo mundo embora se você não tem dinheiro para pagar a rescisão? Pensa. Olha como é que a situação fica complexa. E a cada dia que esse funcionário fica ali com você, se você visualizou que a única saída é mandar embora, a cada dia que ele fica ali contigo, sua despesa fixa aumenta ainda mais e você está de portas fechadas. Imagina essa situação. É muito difícil. Então, portanto, ter reservas estratégicas é fundamental. E aquelas empresas que têm vão conseguir passar por essa crise, vão sentir menos os impactos. E aquelas empresas que não têm, isso pode ser o último nó da corda que vai ficar no pescoço ali, tá? Isso é grave. Eu vou criar uma aula, vou explicar um protocolo específico para falar para você como é que você faz essas reservas. Elas são fundamentais. O quarto item, vamos trocar de caneta. O quarto item aqui, aí eu já tenho que falar para você o seguinte: quando a tua empresa volta a ter lucro? Lucro. Quando? Isso vai ser aonde? Em outubro, novembro, dezembro? Você tem que colocar isso aqui no seu planejamento, sabe por quê? Porque se você não tem essa perspectiva, o que o lucro vai fazer? Ele vai cobrir uma deficiência de caixa da tua empresa. Então, se você pegou dinheiro emprestado, se você queimou a reserva que você tinha, se você queimou o capital de giro para você poder cobrir o déficit nesse período de crise, na hora que você começar a ter lucro, você tem que fazer o que com esse lucro? Você tem que repor essas reservas, tem que pagar o dinheiro emprestado que você pegou. Aí a questão é, quando é que a sua empresa vai começar a ter lucro? Você entende isso? O quanto importante é você fazer esse planejamento. Por isso que eu te falei que no mínimo 90 dias, analisando agora, a gente seguindo esses passos, você já consegue ver que existe a crise, existem os efeitos dessa crise que a gente precisa desmiuçar. Porque são detalhes que não podem passar despercebidos, senão a tua empresa quebra. Então você tem que fazer o seu planejamento. Olha, quando é que a minha empresa volta a ter lucro? Se você falar que a sua empresa só volta a ter lucro em janeiro de 2021, isso quer dizer que você vai viver o resto de 2020 em contingência. Pode ser que você fique até setembro fechando no vermelho, de setembro a dezembro você vai simplesmente jogar para empatar. Mas se você ficar com a tua empresa aberta, parabéns. Você sobreviveu, você vai para 2020. Agora 2020 você vai fazer o quê? Você vai começar a pegar o teu lucro e a repor as suas reservas de caixa que você simplesmente teve que queimar. É essa a estratégia. Se você conseguir fazer isso, você sobreviveu à crise. A questão é, você tem que saber exatamente quando isso acontece para você não ficar vulnerável no mercado. Simplesmente falar assim, mês que vem minha empresa volta a funcionar, mês que vem essa quarentena acaba, o comércio vai abrir. E se isso não acontecer? Você vê o histórico que está acontecendo nos outros países aí, isso está demorando um certo tempo. Se você analisar, trazer esse histórico, essa visão para dentro do Brasil, você vê que as medidas estão sendo tomadas aqui. Então você não sabe exatamente
Se isso acaba com um mês. Então, por segurança, você já observa as informações que você tem, faz a provisão e, mais importante, você tem que focar, olhando para o teu negócio, nas ações que você pode controlar. Quais são as ações que você pode controlar? Cortar despesa fixa, constituir reserva quando for possível, porque agora não dá mais para pensar nisso, tá? Mas isso aqui, ó, isso aqui é uma coisa que as pequenas empresas não tinham informação de como fazer, não sabiam como fazer, mas eu, nesse momento, agora, eu vou te mostrar como é que você faz. Agora você vai saber, agora você vai criar. Assim que você começar a ter lucro, você nunca mais vai deixar seu negócio desprotegido como estava antes, tá? E o mais importante, quando é que você passa a ter lucro para você começar a bolar essas estratégias? Para você poder blindar financeiramente a sua empresa. Tá vendo como que é grave a tua empresa? Agora, você não pode focar em aspectos que você não controla. Infelizmente, é angustiante o que a gente está vivendo agora, sabe? É uma recessão de mercado, é uma desconstrução. Eu me solidarizo com isso porque eu nasci de família pobre. Para ter minha faculdade, eu tinha que trabalhar, estudar à noite e aos sábados fazer feira, senão não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Então você tem toda uma construção de vida, eu entendo isso dentro do seu negócio. Você tem toda uma série de investimentos que você faz na empresa e na hora de você recuperar esse investimento, você simplesmente não recupera, né? Você simplesmente vê esse negócio que você criou, ele fica ameaçado. Isso, sabe, isso é um momento difícil. Por isso que a gente tem que focar em aspectos que a gente controla. Quais são os aspectos que você não controla? É esse vírus que está se espalhando, o desemprego do mercado. Isso não depende de você, sabe? Você não vai conseguir controlar isso, o que está acontecendo lá fora. Você só pode fazer a sua parte. E aí faça bem feito, para que isso passe logo. Porque é passageiro, mas vai passar. Mas tem que passar rápido, a gente tem que agir rápido para isso passar rápido, para a gente poder voltar ao nosso negócio normal, porque é isso que a gente quer. Então, nesse momento, o que eu faço? Eu observo o que está acontecendo lá fora, tomo as minhas medidas, as minhas precauções para proteger a mim e o meu negócio, foco naquilo que eu tenho que eu posso controlar, aquilo que vai manter o meu negócio vivo, aberto, meu sonho, vai manter meu sonho vivo, e aplico as estratégias que preciso aplicar. E nesse momento agora, não tem que inventar a roda, sabe? Não tem que inventar estratégia, não tem que tentar inventar coisa louca, sabe? Vamos montar um marketplace, você vai queimar a sua marca. Você vai queimar. O que você tem que fazer agora é cuidar dos clientes que você tem. E eu vou explicar isso para você num protocolo que eu falei sobre como lidar com a inadimplência, porque é óbvio que vai acontecer. Você imagina, as pessoas estão ficando desempregadas, sem dinheiro, e na escolha entre comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão, você acha que vai pagar lá o carnezinho, o crediário da tua empresa? Sabe? Não é que o teu cliente ele é um mau pagador, é que ele tem que fazer uma opção. E isso é possível, Vou falar isso numa aula para você. A gente vai para o passo 5. O passo 5 é linhas de empréstimos. Olha, toma muito cuidado. Existem linhas de empréstimos aí sendo divulgadas porque o juros realmente baixou. Mas olha, pelo amor de Deus, eu vou até fazer vai ter um protocolo específico sobre isso, tá? Eu vou ter um protocolo, eu vou falar para vocês no protocolo 07. Será que vale a pena pegar empréstimo? Eu vou te mostrar exatamente quais situações vale a pena e quais não faz sentido. Mas pelo amor de Deus, não vai endividar a sua empresa. Vou até escrever aqui o que está faltando, né? Vamos colocar aqui, empréstimos. Empréstimos. Não vai endividar a tua empresa sem antes executar esse protocolo aqui, ó. Protocolo 02. Esse protocolo aqui é sagrado. Corta a despesa fixa do seu negócio. Se você não fizer isso, se você for lá, vou pegar dinheiro emprestado do banco e depois a gente vê, você vai se complicar. Não faça isso. E isso não é difundido para os pequenos empresários. Os pequenos empresários não têm acesso à informação. Porque quando a instituição bancária, eu não tenho nada contra a instituição bancária, viu gente? Mas quando a instituição bancária faz lá a sua propaganda, ela coloca o empréstimo como se fosse a mil maravilhas e vai resolver o teu problema. De fato, você pega o dinheiro e paga essa diferença aqui. Mas você tem que devolver, você tem que pagar esse dinheiro depois, cara. Você tem que pagar esse dinheiro depois com multas de juros. E se no pós-crise, a situação de mercado não melhorar, e se se o mercado voltar muito devagar, sabe, você vai ter uma despesa fixa e você não vai conseguir cobrir isso aqui, você ainda vai ter que pagar empréstimo. É por isso que eu vou criar protocolos específicos, com aulas específicas para te mostrar cada detalhe, porque não dá para você simplesmente fazer um videozinho de 1 minuto, faça isso sem te mostrar os detalhes e as consequências lá na frente.
Eu já vi isso acontecer, vi isso de perto, eu não quero que aconteça com você. Eu não quero que aconteça com você. Esse aqui foi o conteúdo desse primeiro protocolo. Olha quanta coisa eu já te falei, já te mostrei vários protocolos que eu criei para não deixar você cair em certas ciladas, para que você consiga proteger o seu negócio, para aumentar a chance da sua empresa não quebrar nessa crise, sabe? Porque eu quero que você chegue junto comigo lá. Eu quero que você consiga passar por essa crise junto com a gente. Por isso que a gente precisa se fortalecer. Olha, na próxima aula, eu vou falar sobre o protocolo 02. O que tem nesse protocolo? Eu vou te ensinar como cortar despesa fixa e como renegociar despesa fixa em situações de crise. Essa é uma aula especial, é o pulmão de todas as estratégias que você vai fazer para manter a tua empresa viva nessa crise. Muito obrigado pela sua atenção, a gente se vê lá.